meses, ela disse, olha, ele fez um procedimento de cateterismo, mas não desentupiu a veia que estava entupida. Ele está fazendo tratamento com medicamentos, gostaria que o médico falasse sobre esse tipo de tratamento à base de remédio. No caso, como ficou bem orientado aqui pelo Dr. Antônio Melo, o cateterismo não é um procedimento, mas sim um exame para detectar justamente veias entupidas, né? Então, para desentupir é outro procedimento. Mas é interessante que, como o senhor falou, tem também tratamento medicamentoso. Um medicamento, né? Isso. Não é necessariamente fazer uma cirurgia, um procedimento cirúrgico. E na verdade o tratamento medicamentoso hoje, ele é muito bem, digamos, ele tem uma potência às vezes semelhante à da angioplastia em relação à sobrevida, tá? Existem alguns casos que ou a gente não consegue tratar, às vezes são lesões muito complicadas, paciente às vezes já um pouco mais idoso que não consegue ser submetido a uma cirurgia, que a gente lança a mão do tratamento com remédio. É uma gama de remédios que a gente pode fazer, que eles conseguem, inclusive, nos pacientes, por exemplo, que têm uma insuficiência cardíaca devido ao problema de artéria entupida, né, que é a miocardiopatia isquêmica. As medicações aumentam a sobrevida tanto quanto a angioplastia, por exemplo. Então, os remédios são muito eficazes e a gente consegue, às vezes, a redução do tamanho do coração, redução dos sintomas, né, e o paciente, às vezes, vive normal. Tá? Com poucas limitações, porque às vezes é muito difícil você tirar toda a limitação de um paciente, mas vive normal e vive longos anos, vive muito tempo, tá? Então o tratamento medicamentoso, ele é importante, ele é fundamental. São muitos remédios, né? Na maioria das vezes os pacientes são polimedicados, né? Porque não é só tratar o coração, tem que tratar a diabetes, tem que tratar as outras coisas. Então às vezes são muitas medicações. Por isso que precisa, às vezes, de um acompanhamento junto da família, para dar muito remédio no horário certo, da forma adequada. Não pode, de jeito nenhum, você pular a medicação, né? Deixar de tomar um dia, não tomar. Quando estiver perto de acabar, o paciente já tem que comprar para fazer o tratamento contínuo. Então, tem esses prós e esses contras, porém, é extremamente eficaz, é muito bom e a sobrevida é boa você utilizando a medicação adequadamente. A Josi, ela está fazendo um complemento da pergunta, dizendo o seguinte, que se o bloqueio, né, o bloqueio do coração, que o doutor explicou, se é possível herdar para os filhos, né? Filhos herdam... Existem alterações genéticas que podem levar... Não é que vai herdar, mas existem alterações genéticas que você pode ter esses bloqueios, tá? São muito comuns esses bloqueios, não são doenças tão... Não é que seja doença. São só alterações que, na maioria das vezes, não vai ter nenhuma repercussão. É muito comum, às vezes... Com essa moda de laudo automático, de eletro, que o que é que acontece? Telemedicina. Existem alguns serviços de telemedicina que são muito ruins, tá? São muito ruins mesmo. E às vezes a paciente faz um eletro que é normal, mas vem pra gente porque o laudo está descrito como alguma alteração. E às vezes existe também pequenos distúrbios de condução, distúrbio de condução do ramo direito, por exemplo, é muito comum e não é doença. Então eles vêm às vezes preocupados e eu digo, se você quiser pilotar um avião que sabe que você pilota, pode... Não tem nenhum problema, tá? Não é porque você tem, às vezes, um pequeno bloqueio ou alguma alteração que vai influenciar em sua vida. São alterações que podem acontecer normalmente. Agora, óbvio, se deu uma alteraçãozinha, por menor que seja, vai lá para o teu cardiologista, faz uma avaliação, tira tuas dúvidas, para você não ficar com medo. Porque, às vezes, é uma besteira, mas, às vezes, é um começo de uma coisa mais grave. Então, é importante. Tem algumas pessoas aqui parabenizando, né? Cadê aqui? Olha, excelente médico, né? Tem pessoa falando aqui dos sintomas de infarto, são inúmeros, né? Sintomas, né? Pode fazer isso em outra... Isso, em outra... Vamos marcar para trazer em outra oportunidade. Agora tem uma pergunta aqui que eu achei interessante, ó. Pergunta para o doutor Antônio Melo se a fumaça de quem cozinha a lenha prejudica igualmente o cigarro. Que tem muita gente que acho que inala aquela fumaça de lenha. Sim. Se é prejudicial, se pode ocasionar, acho que ela quis colocar isso, se prejudica igualmente um cigarro a questão da saúde também do coração. Em relação à parte cardíaca, não prejudica tanto não, porque a toxina do cigarro tem milhares de substâncias nocivas, então ela é muito pior. São mais de 4.700 substâncias. Ela é muito pior. Porém, a fumaça do cigarro ela pode influenciar sim o coração, principalmente porque influencia o pulmão. São órgãos colados, tá? São órgãos que eles têm que trabalharem unidos, porque o coração, o lado direito do coração, ele joga o sangue para o pulmão, para que ele possa ser oxigenado, depois que estiver oxigenado, vai para o lado esquerdo do coração para ele bombear para o resto do organismo. Então, se você tem um problema pulmonar
importante, como o enfisema, né? Que é muito comum, que a gente chama de DPOC, mas devido à fumaça do fogão a lenha, então o lado direito do coração às vezes começa a sofrer também, né? Então começa às vezes a crescer, porque causa uma doença que a gente chama de hipertensão pulmonar. O coração fica tão fibrosado, né? Tão inflamado por causa da doença do pulmão, que a pressão dentro dele fica muito alta das artérias e o coração tem dificuldade de jogar. Aí ele começa a ficar trabalhando da mesma forma de uma hipertensão crônica, o lado direito começa a ficar sobrecarregado, trabalhando sob pressão o tempo todo. E às vezes começa a crescer também e levar a um caso de insuficiência cardíaca. Em relação à parte de infarto, aumenta um pouco o risco, mas não é tanto que nem um cigarro, não. Tem outro ouvinte aqui que chamou a atenção essa pergunta. Eu acho que no caso um pneumologista que poderia falar um pouco mais dessa parte. Da questão do coração. Estão até falando aqui da carreira de carvão, né? Que o pessoal fazia muito, aquilo ali também é bom ter. Acho que assim, você não deve ficar exposto aí usar os EPIs, né? Os de proteção, tudo direitinho. Porque isso no longo prazo dá problema. Trabalhei como, sei lá, 7 anos, né? Enfermeiro do trabalho e tudo, e a gente tinha esse cuidado. Quem trabalhava com sílica, né? Quem estava exposto à combustão, isso e aquilo, aí a gente monitorava bem de perto isso aí. Então, exames periódicos que eram realizados, sei lá, anualmente, para o grau de risco que estava exposto, já era mais. Se você estava exposto a benzeno, a algum tipo de produto químico. Não é brincadeira, não. Por exemplo, o pessoal que trabalha em posto de gasolina está diretamente ligado ao benzeno. Não só lá, mas se não me falha a memória, 400 metros ao redor também as pessoas estão expostas. Agora, claro que quanto mais distante tiver, vai diminuindo, mas agora ninguém quer usar aquela danada daquela máscara que não fica grande no pescoço. Não, realmente ela é complicada de utilizar o dia mas todo, né? Aqui dá o aí pronto, já nesse caso aí a gente, né, eu não vou falar dos postos e tudo, mas a gente que trabalhava na empresa multinacional, aí já era feito a cada 6 meses um hemograma, porque a gente poderia ter um problema aí, uma leucopenia ou algo desse tipo, bem mais rápidos. Enfim, aí é outro Isso, eu vou falar de outro assunto. Mas enfim, eu queria, faltando 3 minutinhos aqui, deixar esse espaço para nossos agradecimentos para o Dr. Antônio Melo. Vamos marcar, né? Ele já me disse aqui que vai estar mais vezes aqui no nosso programa e a gente vai agradecer para a gente falar de outros temas. Tem muita coisa. Em relação ao coração, gente, tem muitas coisas, muitos temas. Só não pode falar de amor e raiva, né? O resto... ele também sente, né? O coração também sente. Né? Mas é isso. Dr. Antônio Melo, muito obrigado. Quem quiser lhe encontrar, inclusive ele está fazendo a transmissão agora também lá ao vivo, lá no Instagram dele, que tem muitas dicas importantes. E aí essa entrevista vai ficar lá também para você assistir. Então, além das redes sociais, como é que as pessoas podem chegar até o seu consultório para bater um papo, tirar alguma dúvida que a gente não conseguiu tirar aqui no programa? Primeiro, Tony, assim, agradecer a oportunidade. Eu acho que esse tipo de entrevista é muito importante porque tira dúvida da população. O coração é um mundo. Eu acho um dos órgãos mais sensacionais, por isso que realmente eu fiz cardiologia. Só que as pessoas realmente têm muita dúvida. E o que eu falo, a dúvida gera medo, e esse medo às vezes pode causar outro problema, transtornos de ansiedade e tudo mais. Então é melhor que a gente explicando aqui direitinho o que é cada procedimento, que a população mais informada, ela se cuida melhor. Então eu atendo no Vila Saúde, né, junto com minha esposa, a doutora Daniele, toda semana, praticamente todo dia lá. Então qualquer pessoa que puder pode entrar nas minhas redes sociais, tem todos os contatos, né, lá do Vila Saúde. E em Triunfo, em Princesa Isabel também a gente atua. Em Triunfo lá na Climelo, que é a nossa clínica, né, de várias especialidades, junto com um time lá imenso, graças a Deus, e em Princesa Isabel lá no Total Saúde. Então eu atuo nessas 3 regiões. Lá, que era uma casa histórica. Era uma casa histórica, né? Na verdade, a casa do meu bisavô. Minha mãe, numa época, transformou em um albergue, né? Foi um dos primeiros da rede hoteleira lá de Triunfo, e depois a gente utilizou o espaço, né? Fez uma clínica da forma que a gente gosta de tratar as pessoas, né? Sempre com muita humanização, sempre está disponível. Acho que os pacientes da gente sabem, né? Às vezes liga, a gente atende, né? Responde por WhatsApp, toda a nossa equipe de colaboradores está lá para tirar essas dúvidas, porque é aquele negócio, coração na maioria das vezes não espera. Então, mesmo que às vezes a gente não esteja aqui, mas a gente dá orientação, liga para o hospital, tenta resolver a vida do paciente e às vezes tirar uma simples dúvida, né, que o paciente tem, que às vezes isso, por incrível que pareça, tem vários pacientes que dizem, eu estou com essa dúvida aqui, será que eu preciso de cardiologista?
peço para ele explicar, às vezes não é minha área. Eu digo, não, vá para tal profissional, tal outra área que eu acho que é mais prudente para você. Então a gente tem esse padrão de realmente orientar o paciente da melhor forma, né? Porque a saúde a gente tem que primar sempre. Sem saúde, meu amigo, ninguém vê. É muito melhor você ter saúde do que ter dinheiro. E dessa forma bem honesta, como alguém liga, Hugo, vem aqui em casa porque tem que fazer esse curativo e tal. Disse, não, me manda uma foto logo adiantando. Aí quando manda, diz, bicho, não precisa do enfermeiro especialista. Isso aqui você resolve assim, vai lá no posto de saúde, que lá vai ter isso, isso e isso. Quer dizer, já evitou... Para as pessoas entenderem, não é o dinheiro. Não é o dinheiro. Exatamente. É a confiança que você tem, entendeu? De você orientar. Porque às vezes, eu entendo, quando a gente estava falando da medicação, né, que é muito caro e limita às vezes. Eu trabalho muito com custo-benefício. Eu sei de todos os preços de todos os remédios que eu passo. Porque eu sei que uma polifarmácia é muito cara. E às vezes tem muito paciente que tira o dinheiro de comer para comprar o remédio. Então a gente tem que ter essa noção, tem que saber o que é que vai passar. Eu não gosto de passar firula, perfumaria, né? Vitamina, que não sei que às vezes não tem serventinha nenhuma. Eu só passo realmente o que é necessário, da forma adequada, só peço exame quando é necessário. Tem muito paciente que às vezes, não, tu vai precisar fazer um eco. Eu falei, não precisa, pode ficar tranquilo. Entendeu? A gente tem esse papel. E é um papel fundamental, até para você ganhar a confiança e o que eu acho principal realmente é estar presente na vida do paciente. É verdade. Doutor, muito obrigado. O Leonardo tem a Cristiana aqui lá do Angico Grande, está dizendo, olha, parabéns pela entrevista ao doutor Antônio Melo e também parabéns para o meu professor de enfermagem, foi meu professor na FESNE. Certo. Você aprendeu muito com o Hugo, muito obrigado. Bem. Gente, um forte abraço, muito obrigado. Está chegando o padre Reginaldo Manzotti no próximo sábado, como a gente já disse.